Olá! Seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Jonas Saraiva e o assunto que nós vamos abordar está nos capítulos 1 e 3 do livro da disciplina. Vamos falar sobre a relação entre ensino por competências e a aprendizagem significativa, dois conceitos que podem fazer muita diferença no nosso dia a dia escolar. Para começar, um aspecto que todos nós precisamos trazer à consciência numa disciplina como essa, que estuda os conceitos modernos que permeiam a educação, é que, via de regra, esses conceitos não eram tão divulgados e muito menos praticados quando nós estávamos na escola, nem quando nos formamos docentes. Isso é um desafio muito grande para nós que queremos aprender a fazer uma educação diferente. O fato é que aprender é um desafio muito mais complexo quando todos os exemplos em que nos inspiramos, todas as memórias que podemos lembrar, nos dizem o contrário do que estamos lendo, ouvindo e tentando assimilar. E nós temos um desafio ainda maior nesse caso, que é tornar natural, automatizado, tornar cotidiano o fato de planejar nossa prática com base em conceitos como esses que mencionamos. Aliás, a ideia hoje é pensarmos em alguns exemplos práticos sobre esses dois conceitos. Relembrando, vamos falar de ensino por competências e aprendizagem significativa. Vamos lá então. Para nos guiar nas nossas reflexões, nós vamos utilizar a primeira pergunta feita como provocação ao final do capítulo 1. É possível fazer uma divisão exata do CHA em todas as competências propostas pela BNCC? Essa pergunta remete ao exemplo que o nosso colega Richard Abreu propôs no seu blog. Na figura que você vê na tela, você revê a divisão do texto de uma competência que o professor Richard apresentou. Seria perfeito se sempre a gente pudesse compreender os textos da BNCC dessa forma tão explícita, sabendo só de olhar para uma competência o que é habilidade, o que é conteúdo, o que é atitude, o que é valor. Em algumas competências gerais da base, que são 10 ao todo, nós podemos tentar analisar as partes. Como na competência 6, por exemplo. Vamos ver juntos? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Onde poderia estar o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo aqui? Talvez no trecho diversidade de saberes e vivências culturais. E onde estaria a habilidade? Quem sabe os dois verbos mais fortes possam expressar habilidades: valorizar e apropriar-se. As atitudes talvez possam estar expressas no entendimento do mundo do trabalho e na escolha cidadã que o estudante será desafiado a fazer, tendo em sua base valores como liberdade, autonomia e responsabilidade. Mas o que eu gostaria de trabalhar hoje não é se nós temos mais ou menos agilidade em analisar uma competência. O importante é nos questionarmos: como eu transponho para a minha prática de sala de aula a possibilidade de desenvolvimento de competências no meu estudante? Licença, professor. Como desenvolver essas competências no estudante? Bom, existem várias formas de fazer isso. Eu gosto sempre de pensar que eu não posso desprezar totalmente o meu próprio mindset. Se o meu modelo mental foi formado para operar com conteúdos, por que eu não começo por aí? O meu enfoque e o meu objetivo não podem ser o conteúdo, mas o meu modus operandi pode começar por ele. Então, olhando para a competência geral 6, qual é mesmo o conteúdo? Nós tínhamos visto que poderia ser o trecho diversidade de saberes e vivências culturais. Agora, em quantas disciplinas cabe esse objeto de conhecimento? Aliás, essa é a ideia de uma competência geral.
A de que eu levo todo o tempo de escolarização para fazer com que o meu aluno saiba, por exemplo, valorizar a diversidade de saberes e culturas. Ou seja, vamos pensar de quantos tópicos de conhecimento, de quantas disciplinas, de quantas aulas, de quantas habilidades eu preciso para fazer com que um estudante se desenvolva e chegue a esse saber fazer, chegue a valorizar um saber diferente do dele. Então, para que a gente possa enxergar isso na prática, eu proponho assumirmos uma habilidade da disciplina de História, que é a habilidade que tem esse código aqui, EF07HI12. Agora, a gente pausa rapidamente o nosso raciocínio para relembrar como se trabalha com esse código. Esta figura na tela explica a divisão das partes de um código de habilidade na BNCC. Se é EF, a habilidade pertence a um ano escolar da etapa de ensino fundamental. Se a informação a seguir é 07, isto significa que a habilidade está no currículo do 7º ano. A sigla HI remete à disciplina de História e o número ao final, neste caso o 12, remete à ordem das habilidades na matriz de História. Essa é a habilidade de número 12. A habilidade EF07HI12 é a seguinte: identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e a étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática. Observe o verbo identificar. Ele é um verbo de baixa complexidade nesse contexto, pois se trata de identificar territórios. E para que serve esse tipo de aprendizagem? Para que os estudantes decorem os mapas e a organização do território brasileiro nas diferentes épocas? Em um pensamento conteudista, talvez seja para isso mesmo. Mas em uma visão que deseja atribuir significado à aprendizagem, o professor pode parar para pensar que todo o trabalho relacionado à habilidade de identificar a distribuição territorial da população brasileira só tem significado realmente se ele visar ao desenvolvimento da competência de valorizar a diversidade de saberes e culturas. E qual é o objeto de conhecimento que a BNCC propõe para essa habilidade? É a estruturação dos vice-reinos nas Américas, resistências indígenas, invasões e expansão na América Portuguesa. Então, como eu propus antes, quem sabe a gente pode começar por aqui, pelo objeto de conhecimento, tendo em vista, é claro, que ele não anda sozinho. Pensando que eu vou trabalhar a resistência indígena, não como um tópico isolado que eu escrevo no quadro no início da aula, como aconteceu com a turma do Paulo no nosso livro. Eu estou trabalhando esse conteúdo para que o meu estudante seja hábil em identificar os efeitos dessas resistências na mudança territorial brasileira e para que ele possa ter uma atitude condizente com a valorização da história, da cultura, do saber de um povo diferente. E como eu posso dar mais significado a esse CHA? Ou seja, a esse objeto de conhecimento, a essa habilidade, a essas atitudes e valores que a BNCC deseja trabalhar? Bom, eu posso começar me perguntando quão significativo é para um adolescente do século XXI trabalhar com a capacidade de batalha indígena. Talvez não seja nem um pouco interessante, a não ser que eu lugarize e contextualize as informações antes de levar os meus estudantes para um século e para uma cultura tão longe da que eles estão inseridos. Você lembra aquele lema de ensino-aprendizagem que nós vimos no capítulo 3? Vamos relembrar. Você nunca conseguirá que o aluno chegue ao lugar que você deseja se ele não partir do lugar em que está. Então, talvez, será preciso estudar batalhas de hoje, com armas químicas, por exemplo, conhecer notícias das lutas dos movimentos indígenas atuais, verificar geograficamente onde estão as aldeias no país, visitar comunidades para conhecer de perto a cultura e a religião, assistir a filmes e ler textos literários com essa temática para mergulhar na arte desses povos. Você já deve ter percebido onde eu quero chegar, não é? Além de lugarizar
e contextualizar um conteúdo visando ao desenvolvimento de habilidades e atitudes, podemos utilizar um recurso muito importante que ajuda a atribuir significado ao que se está aprendendo: a interdisciplinaridade. Você conseguiu enxergar uma possibilidade de trabalho interdisciplinar nessas ideias? No encontro de hoje, nós entramos um pouco mais na visão prática de sala de aula, considerando aquilo que vimos inicialmente como conceitos teóricos na nossa disciplina. Vimos que, nesse caso, não é preciso complexificar o nosso modelo mental que está acostumado a trabalhar com conteúdos. O norte que precisamos dar a nós mesmos é que os conteúdos não são a finalidade. A finalidade é o desenvolvimento de uma competência, e uma competência não se faz apenas com conteúdos. Vimos também que a aprendizagem significativa está diretamente relacionada à nossa busca por tentar desenvolver o CHA, ou seja, os conhecimentos, habilidades e atitudes. Envolver o contexto em que os alunos estão inseridos e envolver outros colegas por meio de atividades interdisciplinares podem ser opções muito interessantes de como fazer com que nossos alunos viajem séculos, se necessário, mas sempre partindo de onde eles estão. Bem, hoje eu fico por aqui, mas eu encontro você na próxima videoaula. Até lá!